Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estamos no período de data FIFA, mas ainda tem coisas rolando no futebol brasileiro e uma delas é a Série D, pois vai começar as semifinais da competição deste final de semana, jogos de ida e volta, contra a volta acontecendo na próxima final de semana para definir os finalistas da edição 2024. É, é curioso, né? Porque a Série D é uma competição onde a semifinal e a final acabam não sendo a coisa mais importante do torneio. O mais importante é a fase de quartas, onde define os acessos. Então, nesse vídeo também falar um pouco de cada um dos 4 times que subiram de divisão: Itabaiana, Retrô, Anápolis e a equipe do Maringá. Então já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu like aqui e também para dar aquela força compartilhando o vídeo para ajudar quem está começando. Iniciando pelo primeiro confronto entre Retrô e Itabaiana, ida na Arena Pernambuco e a volta na casa do Itabaiana. O Retrô, que é um time que é curioso, né? O Retrô nos últimos anos é uma equipe que vem sendo sinônimo da Série D de falhar, de não conseguir chegar nem nas quartas, de ter muita expectativa antes do torneio, de fazer até boas primeiras fases, que na hora que chega no mata-mata, na hora H, sempre falha. É um clube que novo e tem uma estrutura muito fora do normal para o seu tamanho, que há anos investe bastante dinheiro e que até consegue fazer boas campanhas no Pernambucano, mas que na hora H não vai, não, já teve a oportunidade de ser campeão e não consegue, já teve oportunidade, já teve chance, né, expectativa de subir, de brigar para subir na Série D e não conseguia. E esse era um ano, esse era uma temporada que não estava empolgando tanto. A primeira fase do Retrô não foi como em outros anos anteriores, o time terminou em primeiro, o time empolgou bem mais. Chegou no mata-mata, teve um confronto duro contra o América de Natal, com bastante equilíbrio, onde a equipe vai para os pênaltis. E os pênaltis são um grande trauma do Retrô nos últimos anos. É um dos calcanhares de Aquiles desse projeto. E a equipe vai lá e consegue derrotar o América de Natal nos pênaltis. Isso parece ter tirado um peso enorme das costas do Retrô, porque o Retrô como projeto é marcado por, na hora H, quando tem grandes equipes, falhar. Na hora H, na disputa dos pênaltis, falhar. E contra o América parece exorcizado um pouco disso, pois ele eliminou um time de camisa, um time grande, muita tradição no Nordeste, e nos pênaltis. Ele utilizou duas coisas numa tacada só, e isso fez um bem danado para o time. Nas quartas, quando o Manauara, decidindo fora de casa, depois de abrir vantagem, toma 2-0, perde a vantagem construída na ida, e de novo nos pênaltis o time vai lá e consegue passar. E nas quartas enfrenta o Brasiliense que nas oitavas simplesmente humilhou o Brasil de Pelotas de uma maneira nunca vista na Série B. E a equipe consegue vencer por 1-0 e passou a sensação de que era pouco resultado. E o Retrô acabou segurando a pressão do Brasiliense na volta, perde só de 1-0 e de novo os pênaltis, o Retrô vai lá e consegue. A equipe teve 3 mata-matas e os 3 passando nos pênaltis. Se existia um trauma de disputa dos pênaltis, agora não existe mais. Pelo contrário, agora tem a confiança, né, nessa disputa, está lá no alto. O Retrô finalmente consegue o seu tão sonhado acesso à Série D e que pode ser uma guinada muito importante no projeto. Um time que tem uma estrutura acima do normal, que investe em base e que é conhecido por isso, mas que vinha falhando, agora perdeu, né? Perdeu esse espírito de derrota. Então dá para esperar um retorno vindo até mais forte nos próximos anos, que se invista mais, que o clube já investe bastante, e consiga ser ainda mais competitivo, tanto no cenário pernambucano, mas também no cenário nordestino e também no cenário nacional. Indo para uma Série C, em pontos corridos, essa capacidade de investimento do Retrô, a estrutura que tem, tende a fazer mais diferença. Isso pode fazer com que o time tenha até mais facilidade na Série C do que teve na Série D. Por conta que a Série D é mata-mata, isso é algo que, por exemplo, essa diferença em questão de investimento e estrutura acaba fazendo um pouco menos de diferença do que, por exemplo, na competição de pontos corridos. Enquanto que o Itabaiana é a classificação da perseverança. Né? O Itabaiana também, um time na última década, chegou a bater na trave em muitos momentos. Eu lembro que a última vez contra o Ituano, mas teve outra também que chegar nas quartas e não conseguia. É um time muito tradicional dentro do futebol sergipano. Bateu o campeão estadual de 2023. É um time que, mesmo sem ter grandes investimentos, sem ter grande poder, consegue fazer boas campanhas, consegue potencializar isso. Disputa a fase de grupos de Copa do Nordeste, consegue fazer boas campanhas em Série D, até melhor, por exemplo, que o Sergipe que é um time mais tradicional dentro do estado, maior torcida, mas o Itabaiana, dentro da Série D, tem campanhas muito melhores que o Sergipe, e agora vai a Série C. Vamos ter uma Série C com 2 equipes sergipanas no ano que vem. Dizer que isso não acontecia muito em muito tempo, ver 2 equipes do Sergipe entre as principais divisões do Brasil, vai ter um confronto contra Confiança, o que aumenta também a pressão dentro do futebol local em cima do Sergipe para conseguir esse acesso.
E é um merecido, né? Merecido nesse sentido. O time já tinha batido na trave em outros momentos, que já vinha flertando com esse acesso e finalmente saiu. Uma equipe que soube mostrar muita resistência, muita resiliência durante a campanha. Se classificou em primeiro, na primeira fase, tanto que decide em casa na primeira mata-mata contra o Atlético Cearense. Perde o jogo de ida, mas jogando em casa vence e consegue a virada. Nas oitavas, enfrenta o Gazi em Porto Velho, uma equipe que vinha embalada. E no jogo de ida em casa, sai perdendo 2-0 e vai buscar o empate. Fora de casa na volta, sai atrás do placar, busca o empate passando os pênaltis. E nas quartas, contra um 13, que vem fazendo uma ótima campanha, um time muito embalado, era tratado como favorito, até mesmo eu coloquei assim. E na decisão em Campina Grande, o Itabaiana faz um grande primeiro tempo, faz 3-1 e consegue segurar a pressão na volta e conquistar esse acesso, um acesso também, assim como o Retrô, de um time que soube na hora H se manter forte, mesmo quando as coisas pareciam estar descabando, as coisas pareciam, sabe, que as coisas iam dar ruim, o time mostrou força mental para se manter vivo e conseguir esse acesso, tipo, lutou bastante. Vai ser legal ver mais uma equipe de futebol do Sergipe, né, entre as 6 primeiras divisões, o futebol do Sergipe passou muito tempo fora até o acesso do Confiança para a Série C, que depois chega a Série B, e agora tem mais uma equipe chegando a uma das 3 primeiras divisões do futebol brasileiro. E vamos fazer essa semifinal, que é um confronto de bastante equilíbrio. O jogo de ida no Pernambuco, o Retro vai tentar apostar na forma que teve tanto contra a Manauara quanto o Brasiliense, que vai vencer a ida. E até porque o time jogando fora de casa normalmente tem bom desempenho, enquanto que o Itabaiana já mostrou que não se intimida jogando fora de casa, que conseguiu, por exemplo, eliminar o Porto. Ainda não venceu fora de casa, de fato. Mas, por exemplo, contra Porto Velho 13 decidiu fora e conseguiu as classificações. Então, o time é um jogo que promete bastante equilíbrio. Nesse sentido, acho que não tem um favorito claro aqui nesse confronto. Já no outro tem, né? O Maringá é favorito contra o Anápolis, mas são duas histórias distintas, né? Porque o acesso do Maringá é o acesso do bom trabalho, o acesso de um clube que vem trabalhando para isso. Nos últimos 10 anos, cresceram demais dentro do cenário paranaense, chegando em final de estadual, fazendo ótimas campanhas, batendo de frente com o Atlético Curitiba, se tornando uma espécie de terceira, brigando para ser a terceira força do estado, nos estaduais. E no estado você tem o Paraná Clube, você tem Londrina, você tem o Operário, e a equipe mostrando muita força. Um projeto que fez boas campanhas em Copa do Brasil, chegou a enfrentar o Flamengo em mata-mata e até vencer o jogo de ida. Então é um projeto que já vem flertando com isso. E é um time que o Maringá tem um mérito que ele sabe pensar muito bem nos seus reforços, especialmente no futebol paulista. É um time que sabe olhar com carinho as divisões inferiores de São Paulo para buscar jogadores que se destacam para reforçar o time, tanto no estadual quanto no segundo semestre. E esse é um acesso muito merecido. Era um time que já vinha batendo na trave também para buscar esse acesso. Chegou à Série B com status de favorito para subir e fez valer esse favoritismo desde o início. A Série B ser um campeonato muito traiçoeiro, nem sempre os times conseguem, se largam com os favoritos, conseguem fazer isso valer dentro de campo. O Retrô é um exemplo, já chegou em anos como favorito e nem nas quartas chegava. O Maringá não, era tratado por todo mundo que acompanhava um pouco como um seríssimo candidato ao acesso e a equipe desde o início botou isso em campo. Passou em primeiro com folga no grupo que tinha Inter de Limeira, passou nas oitavas e nas quartas vencendo todos os jogos, as quatro partidas, contra Novo Hamburgo e Portuguesa Rio de Janeiro. E nas quartas reencontrou entre Limeira. Era já esperado um confronto equilibrado, porque na fase de grupo foram 2 jogos equilibrados. Venceu a ida fora e depois segurou o empate caso, o estádio lotado. Uma torcida que cada vez vem apoiando. E é o mérito do projeto, conseguiu conquistar esse apoio local. E esse acesso vai dar mais gás ainda para esse projeto. Então, é um time que, assim como o Retrô, eu acho que pode ter mais facilidade na C. Porque é um projeto que vem sem ter investimento, que agora acho que tende a crescer isso. É um projeto que vem fazendo as coisas bem organizado, vem conseguindo bons resultados, vem trazendo esse apoio local. E que é bem legal, né? Você vê times mais de interior dos estados conseguindo ter apoio das suas regiões, das suas comunidades. É muito legal para o futebol brasileiro isso. Então é uma equipe que, para mim, é a favorita nesse confronto. Eu acho que é a favorita ao título. Mas do outro lado tem o Anápolis, que é sinônimo de luta. Um time que encontrou muitos obstáculos no meio do caminho e mesmo assim foi superando cada um deles. É perca de técnico, é troca de técnico, teve que jogar fora de Anápolis jogos importantes e mesmo assim o time sobreviveu a cada um desses obstáculos. Impressionante a capacidade de lutar dessa equipe. O Anápolis é uma figurinha carimbada também, Série D, finalmente consegue esse acesso. No jogo de ida empatou em casa, mesmo merecendo vencer, mesmo pressionando.
E aí foi decidir fora contra o Iguatu. O Iguatu que estava arrasando todo mundo, passando por cima dos adversários, jogando em casa no Morenão, um ambiente bastante hostil, então se esperava, não era, eu até falei nos vídeos antes desse jogo de volta que o favoritismo era de Iguatu, por tudo que vinha fazendo em casa, etc. E assim, o Anápolis mostrou muita força para resistir à pressão de jogar lá e de conseguir a classificação nos pênaltis. É uma classificação merecida em uma história de muita luta. Um time que teve muitos obstáculos durante o caminho, como perda de técnico, troca de comando, e teve alguns momentos onde parecia que as coisas não iam dar certo. Pô, jogando fora de sua cidade, em uma competição como a Série D, isso é ruim mesmo. E mesmo assim, um obstáculo de cada vez foi sendo superado e a equipe conquista esse acesso. A ver como vai ser na Série C agora. Você tem, por exemplo, o Retrô e Maringá, são duas equipes que passam uma confiança muito maior chegando numa Série C, que chegam com status para a divisão de times que, se não no primeiro ano, no próximo, vão estar brigando ali para o G8, com capacidade de investimento, projeto, etc. Itabaiana e Anápolis são times que não têm esse poder financeiro que Retrô e Maringá têm, e então tem que ver, vão precisar muito fazer um bom trabalho de montagem de elenco para conseguir serem competitivas na terceira divisão, que é sempre traiçoeira para quem sobe da D. A gente tem times que, por exemplo, conseguem sair da D e já meter um acesso seguido. O Amazonas fez isso, outras equipes já fizeram também. Hoje temos o Atlético brigando forte para subir, mas você tem também casos de times que batem e voltam, como é o caso do Ferroviário, que foi campeão e já bateu e voltou. Então é isso, pessoal. Esse é um comentário sobre os acessos na Série D, os acessos de Itabaiana, Retrô, Anápolis e Maringá, e também um pouco do que eu espero para essas semifinais. Peço você deixar nos comentários o que você achou dos acessos desses times, se você gostou ou não, se estava torcendo para o outro. Espaço é livre nos comentários para você. E também não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também dar aquela força divulgando esses outros vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.